Então, basicamente, estamos reunidos aqui para falar de game design, especificamente relacionado ao Brasil de Heróis, criação de conteúdo do Brasil de Heróis, que a ideia é que realmente vocês comecem a fazer seus próprios materiais, não só porque a gente agora está no Collab, e a ideia é que a gente crie no Collab as artes, os roteiros, e as pessoas possam no futuro criar suas próprias artes e roteiros e quadrinhos e dublagens dentro do Brasil de Heróis, a partir dos personagens que já foram feitos e por aí vai. Então, para vocês começarem a criar os documentos e sistemas, eu tinha proposto essa conversa, eu estou gravando para depois botar em algum canal, talvez no meu canal no YouTube, para que vocês possam ver. No caso, quais são os pontos que você, quais são os tipos de materiais que vocês estão pensando em escrever? Vocês têm que falar. Ah, Ah. a gente tava. O Lucas deu a sugestão e a gente vai começar a escrever um PDF sobre poderes pra ajudar assim mesmo. Né, Lucas? O Lucas pode falar melhor, eu acho. Ele que tá coordenando tudo. Ele tá podendo falar? E ele morreu! Ele morreu, F. E o Vitor tá querendo fazer o quê? Oi? Você tá querendo fazer o quê de material? No caso, eu tô auxiliando o Lucas. Eu tava listando os poderes lá pra ele e eu tava começando a pontuar. E além desse tipo de material, da listagem de poderes, o que mais vocês estão pensando? Hein? Como assim material? Material é tudo que é produzido referente a algum conteúdo. No caso, o Brasil de Heróis está muito próximo com a questão de RPG, material de RPG, que entra em questões normalmente de sistema ou de cenário. Entendeu? Entendi. No caso, se for citar algum material que eu penso em fazer, seria a atualização no sistema avançado aí. De combate. Pronto. Então nós temos aí dois critérios muito diferentes. Na verdade nós temos três, que são pelo menos relacionados tanto a game design quanto mesmo noções de escrita mesmo. Nós temos a questão dos poderes, que é uma listagem de coisas, que isso entra mesmo em teoria metodológica normal de academia, que são os critérios que vocês usam para listar poderes, a mesma lógica, as mesmas bases que vocês têm para listar uma lista de poderes dentro de um RPG, é a mesma para listar, por exemplo, os ossos do corpo humano, ou listar a bibliografia de um autor. Vocês criam critérios para essa lista. Então, conhecimento de múltiplas áreas. Com relação ao cenário, aí entra um pouquinho mais específico mesmo, mais de game design relacionado a RPG e criação de mundos. E a questão do sistema já é uma outra coisinha, que vamos então falar sobre essas três principais e noções básicas que vocês têm que ter. A primeira são noções do que vocês têm que saber no geral antes de fazer esses trabalhos. O primeiro é a questão de padronização dos critérios que vocês vão utilizar, das propriedades de edição que vocês vão usar. Que eu falo de edição da mesma forma quando você vai fazer nós estamos fazendo nossa colaboração de dublagem e a gente vai decidir, discutir qual vai ser o programa que vai ser usado pelas pessoas, os setups de voz que vão ser usados, porque se todo mundo usar um programa diferente, um setup diferente, uma forma de gravação diferente, vai ser horrível, os sons vão ficar muito diferentes. Para uma questão dessas, para a construção de um texto é a mesma coisa. Seja você escrevendo sozinho, seja você escrevendo em grupo. De um lado tem tantas questões, nem metatextuais, mas de edição mesmo do texto, para as questões de organização do texto.
questões de edição e questões até fundamentais vocês têm que, de preferência, usar todos o mesmo programa. Então, algumas questões para vocês já pensarem antes de sequer começarem a fazer a lista, de sequer começarem a fazer os processos. Lucas está aqui porque ele é a pessoa que é mais importante de ouvir isso. Ele não falou no microfone. Eu tô aqui. Pronto, que você é a pessoa mais importante para ouvir, já que você começou isso. Você e Eve, que são as pessoas que mais criam material do Brasil de Heróis, vocês mais do que os outros têm que estar aqui para ouvir, apesar de que isso vai estar gravado. O primeiro ponto é isso da questão de um mesmo programa. De preferência, todo mundo tem que usar o mesmo programa para escrever. Tem gente que escreve pelo celular, ok. Eu não sei quais são as portabilidades de programas no celular para computador. O que eu uso para escrever minhas coisas é o LibreOffice, porque é um Word que é gratuito. Então qualquer um pode ter esse programa. Ele funciona no Linux, ele funciona no Windows. Então literalmente qualquer um, mesmo quem não tem, pode baixar. Então para um projeto desses, para um collab nosso, para uma coisa nossa que varia muito, tem pessoa que tem dinheiro, tem pessoa que não tem, o LibreOffice é o mais aberto, o mais simples para todos esses aspectos. Ele é pior do que o Word? Mas ele é gratuito e todo mundo pode usar. No celular eu não faço ideia qual é o processo. Deve ter algum programa de texto para celular. Talvez tenha LibreOffice no celular, eu não sei. Na pior das hipóteses, vocês podem... Posso cortar rapidinho? Pode. No celular eu tenho o próprio programa chamado Arquivos, ele é muito bom, ele mostra além de layouts, ele também é muito difícil de usar, é igual o Word, literalmente. Mas o problema não é esse. O fato que a gente está falando é que usar programas diferentes, eles vão salvar em extensões diferentes. E quando você tenta abrir um arquivo de um outro, especialmente para textos longos e complexos, a edição fica uma droga. Se você escrever no Word e eu abrir no LibreOffice, vai ficar tudo desarrumado. Essa é a questão. Quando você está escrevendo um trabalho, especialmente com várias pessoas, você tem que usar o mesmo programa que ela. Isso é válido para programa de música, isso é válido para programa de vídeo, isso é válido para programa de texto. É que as pessoas não consideram isso. Isso é um pormenor, por exemplo, no meu mestrado, sempre deu merda do começo ao fim, porque o meu orientador, ele tinha o Word e eu não tinha o Word. Eu tinha o LibreOffice. Então sempre deu problema do começo ao fim. E eu pedia para ele se pudesse instalar o LibreOffice, porque não ia dar mais problema, mas normalmente é tarefa do orientando, que sou eu, que tinha que ter o Word. Então a culpa foi minha nesse aspecto. Mas todo mundo tem que ter o mesmo programa. Senão vai dar problema na parte de edição. Isso considerando um trabalho de múltiplas pessoas. Outra coisa, especialmente nessa época de internet, vocês de preferência têm que ter vocês podem abrir um documento online do Drive. Vocês abrem um Drive do Google e escrevem um documento lá. É um pouquinho ruim, a edição é muito pior lá, mas pelo menos para a base de escrita vocês podem utilizar isso e depois vocês passam o texto para um editor de texto comum entre vocês e terminam a parte de edição. Porque dentro do Drive, cada um vai ter acesso ao mesmo documento. Sempre que você for escrever um documento, você salva o original no seu computador ou no seu celular. Porque se acontecer algum erro de alguém sem querer apagar o documento inteiro, vocês vão ter backup. Mas uma coisa que vocês estavam fazendo, isso é impensável, é escrever no Discord. Isso é loucura. Por muitas razões. O Discord é uma merda. O Discord não é um programa de texto. Quando você vai passar disso para um texto, vai ficar tudo desarrumado, vocês vão demorar um tempão para arrumar, etc. Aí você entra então para a parte de edição propriamente dita. Que significa que na parte quando você vai finalizar o texto, se vocês estão escrevendo um documento online ou estão escrevendo em programas diferentes, vocês têm que ter o ideal é que todo mundo escreva com uma edição mínima, mais ou menos igual, e depois vocês têm que ter uma decisão de qual vão ser os critérios de edição. Qual vai ser a letra que vai ser usada, qual vai ser a fonte que vai ser usada, qual vai ser o tamanho da fonte, qual vai ser o recuo, qual vai ser o título. Vocês vão usar títulos, ok. Título 1, 2, 3, 4, 5. Você tem normalmente o título central do texto, do documento, você tem o título das seções, o título das partes, os títulos e por aí, os subtítulos. Isso tudo é uma questão para organização.
Senão, cada um vai colocar, por exemplo, coloca muda a cor do texto, aumenta a letra, não sei o que, e fica tudo uma droga e é muito mais difícil de editar. Isso aí são todos os tem um termo para isso que eu já esqueci qual é. Mas são a parte do entorno do texto que a gente está falando. Isso também é importante. A questão do mesmo programa, se possível, escrevendo um doc e terem noções semelhantes já de padronização do texto. Pronto, isso aí é o básico. É importante falar isso porque as pessoas não têm noção e aí quando começa a juntar os textos fica tudo uma merda. Ou então, às vezes, há de programa que não abre o texto do outro e aí fudeu, você perdeu o texto que você tinha escrito. Então, isso é a base. E uma coisa, sempre usem programas de texto que tem correção de automática ou que tenha a presente quando você está escrevendo errado. Porque senão vocês vão escrever horrivelmente no texto e depois, para corrigir, é muito mais demorado. Outra coisa é, quando for revisar, que seja revisado por mais de uma pessoa, na melhor das hipóteses. Porque mais de um olho revisando um texto tem mais chance de pegar coisas que tenham passado. E de preferência revisado por pessoas que conheçam de português. Ou pelo menos o português normativo. Isso aí é todo o preâmbulo inicial. Vamos agora falar sobre os 3 aspectos que são bem diferentes. Eu falei isso muito de texto porque a gente está especificamente falando de material textual. As partes de material ilustrativo, de dublagem, de música, é outra parte do Colab. Tem também muita coisa que dá para se falar sobre como escrever roteiro, como se escrever histórias. A gente não vai falar sobre isso aqui. Vou falar só sobre o que vocês têm que pensar quando estão escrevendo materiais para qualquer jogo ou cenário, mas especificamente pensando no Brasil de Heróis. Então agora vamos falar sobre essas partes. Tem a parte de listagem, como listar, de que forma listar, como se começa uma listagem. E especificamente de poderes. Eu não vou fazer só sobre teoria de como listar. Vamos agora falar sobre os critérios de escolha para listagem de tipos de tijolos dentro de uma construção. Isso é inútil para nós. Então, listagem de tipo de capim para pasto. Isso é inútil para nós. Por mais que isso necessite que pessoas saibam disso, para nós é inútil. Para nós é listagem de poderes. Primeiro, fala sobre as listagens, depois listagem de poderes. Com relação a poderes, isso tem mais um critério fundamental. Sempre que vocês forem escrever um texto, vocês querem escrever um material, seja do Brasil de Heróis, seja de outro fandom, seja de outra coisa, vocês procurem materiais que já existem, se baseiem neles, de preferência materiais que já foram feitos por pessoas que têm conhecimento na área, e com isso vocês vão ter noção do que já foi feito, e com isso vocês vão poder se respaldar nesses materiais. Isso é válido para RPG, isso é válido para a criação de jogo, isso é válido para a criação de música, isso é válido para a criação de artigo científico. Você sempre irá... você quer escrever um artigo científico sobre o desenvolvimento de novas bases ácidas para o uso da indústria, não sei das quantas, você vai primeiro ver o que já foi feito sobre isso. Você quer escrever uma lista de poderes para um jogo de RPG, você vai ver as listas de poderes que já existem. Então, isso é um ponto central. Quando você está criando qualquer material, você tem que ter qual é o seu objetivo com esse material. O que você quer com esse material. Isso é especialmente importante para quando a gente for falar de cenário e principalmente quando a gente for falar de sistema. Em sistema, você tem que ter em mente o que você está procurando. Porque, por exemplo, o sistema aqui no servidor é um sistema ridiculamente simples, que ele pode ser resumido em 2 parágrafos. Em um parágrafo, a pessoa pode ler, eu posso explicar o sistema agora, dizendo que toda vez que você fizer uma ação do seu personagem, que ela seja incerta e está usando os conhecimentos dele, você faz um teste de talento perícia, que é um D100. É um D100, você joga 2 D100 caso você tenha o talento, ou 3 D100 caso você tenha um poder que se aplique. Você fica com o maior dado, caso você role 51 ou mais, você foi bem sucedido, 75 ou mais, você teve um sucesso maior, um sucesso crítico. E em combate, você vai rolar o valor do seu iniciar em dados de 10. Quem rolar o valor mais alto no ataque acerta. Você rola o seu iniciar para ataque contra o iniciar do cara da defesa. Se você rolar mais alto que a defesa, você acerta o cara. Então, machucado, quem tomar 3 machucados perde. Pronto, essas são todas as regras do sistema. Básico, realmente, mas é todas as regras. Só isso que você precisa saber para jogar.
Aí, esse é um sistema facílimo. Qualquer um pode jogar, mesmo quem nunca jogou RPG pode jogar. E aí, por que assim? Qual é o objetivo disso? O objetivo é que literalmente qualquer pessoa possa vir aqui e jogar. E por que isso? É porque a gente é fácil? Não, é porque o objetivo das pessoas jogarem RPG aqui não é para ficar fortão, não é para testar, não é para ter os desafios de vencer missões e não sei o que. Não, o objetivo é criar amizades e conhecer o mundo do Brasil de Heróis, para ter seus personagens, interagir e essas histórias que você vive poderem se transformar em histórias dentro do Brasil de Heróis. O RP é apenas essa ferramenta para a galera poder entrar no mundo das histórias, que não poderiam entrar de outra forma porque a pessoa pode não saber desenhar. A pessoa pode não saber fazer música, a pessoa pode não ser artista, mas ela quer entrar e quer participar do mundo. É para isso que nós temos RP aqui. E é por isso que o RP é facílimo. Mas existem muitas outras aberturas que permitem que as pessoas se engajem para níveis muito mais complexos, se elas quiserem. E isso aí a gente pode conversar um pouco mais quando a gente especificamente falar do sistema. Mas o objetivo que você tem quando você constrói qualquer material de jogo tem que estar claro. Qual é o público que você está querendo alcançar. Outro exemplo, aqui a censura é 13 anos. Quer dizer que Gaia ele é contra histórias de mais de 18 anos, não sei o que? Claro que não. Inclusive eu sou um defensor de que praticamente todas essas formas, tudo isso é arte. E eu apoio as pessoas que querem desenhar seu hentaizão. Você pode desenhar seu hentaizão, não tem problema, só não vai colocar aqui. Porque a gente quer que seja um público o mais extenso possível. Se você só fizer hentai e colocar pornô aqui, colocar gore, colocar sangue, colocar essas coisas, você vai tirar muita gente que não se sente confortável. E a gente quer que todo mundo se sinta confortável. Que praticamente todo mundo possa participar e construir histórias aqui. Então é por isso. Se você quiser fazer, faça em outro lugar. Pode até me mostrar para você falar, legal, parabéns, eu só não posso postar aqui. Então, tudo é um objetivo, visando alguma coisa. Então, quando você escreve, quando você prepara, quando você desenvolve, você tem que ter seus objetivos. Agora vamos voltar para a listagem. Lucas, qual é o seu objetivo criando essa lista? O objetivo é que as pessoas não se percam e tenham mais noção dos poderes e tudo mais. Pra que, tipo, não, na hora dos veteranos mesmo, e pra quem é cronista, não criar coisas muito além e fora do cenário. É isso. Você quer uma lista inclusiva e extensiva dos poderes que existem no Brasil de Heróis. Sim. De modo a servir de suporte para a galera mais veterana, ok. Para material de RPG especificamente, os materiais eles têm duas grandes formas de serem escritas. Ele tem uma metanarrativa, eles podem ser escritos de forma metanarrativa, ou eles podem ser escritos de forma como se fosse um manual sem narrativa. É que muita da teoria de RPG não existe. A teoria de RPG, na maioria das vezes, é feita pelas pessoas. Ninguém pensa RPG de forma científica. Eu sou uma das poucas pessoas que tenta pensar RPG de forma científica e tenta pensar a taxonomia do RPG. Taxomia ou taxonomia, eu não sei exatamente qual é o termo correto, que eu já esqueci, mas é a área científica que tenta criar categorização das coisas. Existe uma ciência por trás disso. Quando você começa, especialmente quando você cria uma nova ciência, um novo tipo de pensamento, você tem que saber sobre isso para poder catalogar as coisas. Por exemplo, esse tipo de catalogação. Você pode escrever um livro de RPG como se fosse um manual, um manual frio, falando para o leitor, enquanto jogador, enquanto participante do RPG, ou você pode escrever isso dentro do mundo. Como se fosse algo dentro do mundo que você estivesse lendo. Um exemplo disso clássico é Falkenstein, que foi um dos primeiros e maiores livros de RPG escrito como se fosse dentro do mundo. É um jogo de RPG, mas o cara está escrevendo como se ele estivesse dentro do mundo e falando com você.
Outros existem livros que são assim. Se não me engano, Aberrante é assim, grande parte dele. Mundo das Trevas tem muita coisa desse tipo, mas varia muito de livro para livro. Se não me engano... Caramba, Clube de Caça de Daemon, se não me engano, é escrito assim. E por aí vai. Tem vários exemplos. Então, isso é uma das coisas interessantes. Que eu conversei um pouco com vocês. Quando vocês estão escrevendo esses livros, especialmente do Brasil de Heróis, quando você está escrevendo qualquer material de um fandom ou de um universo que existe, você está sempre atentando para a questão de verossimilhança. Verossimilhança é uma palavra que tem muitas aplicações diferentes, a depender do que está se utilizando. Em crítica, quando a gente está analisando criticamente uma obra, quando a gente atenta para a lei de verossimilhança, significa que nós estamos atentando para as regras do universo e como ele funciona. É o clássico, se em Harry Potter o Harry ele pegar uma arma e começar a atirar em outros bruxos, você está quebrando a verossimilhança. O universo ele tem certas regras que a gente espera que aconteça, e se você vai contra essas regras de como o universo funciona, nós temos a nossa imersão dentro desse universo quebrada. Outro exemplo é se o Goku tirar uma metralhadora e começar a metralhar Freeza e Freeza morrer com a metralhadora. É outro exemplo ridículo que também quebraria as coisas. Um exemplo interessante disso é o Trunks. O Trunks ele tinha uma espada. Rapidamente essa espada sumiu. Porque é meio ridículo uma espada em Dragon Ball. Dragon Ball Z é meio ridículo essa espada. Porque uma porra de uma espada consegue cortar Freeza. Então, tem todas essas questões assim de verossimilhança. Isso aí dentro do mundo. Com relação a um material de listagem de poderes, a questão de verossimilhança é que vocês não têm acesso ao conteúdo canônico extensivo do Brasil de Heróis. O livro ainda está sendo feito e há muita coisa aberta no Brasil de Heróis. E há muita coisa que eu preciso escrever no Brasil de Heróis, sendo eu o criador do cenário. Tem muita coisa que eu sei, mas que vocês não sabem, especificamente porque eu não escrevi ainda. As grandes bases do mundo vocês já sabem, mas muitos pormenores importantes vocês não sabem. E aí é muito difícil. E tem muita coisa no Brasil de Heróis que não tem uma resposta concreta. Não tem e não tem como ter, porque muita coisa do Brasil de Heróis é um reflexo do nosso mundo. E se a gente não sabe como é nosso mundo, o Brasil de Heróis também não sabe. Então, isso são alguns critérios, algumas coisas para se ter em mente. Uma coisa que eu tinha apontado para a Eve, que estava escrevendo um documento de cenário, é que vocês podem escrever esses documentos a partir do ponto de vista da ótica de uma pessoa dentro desse mundo escrevendo de forma limitada. Então, um estudante fazendo essa lista de poderes, que é uma lista de poderes que é extensiva, mas ela é limitada pelo conhecimento das pessoas que estão fazendo, que são estudantes. Então, mesmo se houver erros ou se houver problemas na lista, isso não teria problema, já que dentro do mundo essas pessoas também teriam erros nesse aspecto. Então, isso é uma das formas possíveis de se lidar com isso. Agora que, depois de todo esse preâmbulo, você tem vontade de escrever um livro técnico ou um livro metanarrativo? Lucas. Seria metanarrativo. Certo. Então, de boas. É só que quando você está escrevendo material, você tem que ter em mente essas questões mesmo. A Yu, ela vai voltar para ouvir ou ela morreu? Gay, Eu. eu postei o documento. Alguém pergunta no PV dela, por favor. Continua Você aí. chegou a ver? Ela tá Não. com problema de energia em casa. Ok. Então ela não vai ouvir. Depois ela vai ver a gravação. Eu postei o documento sobre. Quando nem você disse, né? Que seria uma boa ideia fazer no Certo. ponto de vista de um personagem. Eu fiz como trabalho de escola. Sim, isso é bom. Depois eu tenho que ler todos. Eu não vou ler isso agora. Eu não vou ler nada de lista de poder nem nada disso agora. Não vou ler até a semana que vem. Porque esses materiais são legais, mas
eu tenho que ver todas as fichas, porque vocês mandaram fichas e tem muita coisa errada das fichas dos seus personagens. Então eu tenho que corrigir tudo isso pra amanhã. Então tem muita coisa que eu tenho que fazer ainda pra hoje pra fazer pra amanhã, pro encontro, e não tem como eu tá fazendo essas coisas. Então, sobre agora a listagem. Como eu tinha falado, vocês têm que sempre procurar exemplos que já existem. Existem já alguns métodos clássicos de listar poderes em super-heróis. Existem 3 métodos clássicos, que são quase todos os poderes que existem seguem essa forma. Nós temos a forma extensiva de escolha de descrição de poderes, a forma de listagem de poderes separados. Então cada poder que existe é listado separadamente em suas particularidades. Nós temos a forma de listar os poderes pelos seus efeitos. E nós temos as formas de listar os poderes em grupos que podem ser especializados. São as 3 grandes formas mais comuns de se listar poderes. Exemplos de listagens extensivas de poderes: nós temos o Phase Rip, nós temos o sistema Daemon com superpoderes, nós temos GURPS era assim, mas na nova edição, a 4ª edição, já é diferente. Listagem de poderes: nós temos 3DT, o Mega City e por aí vai. É o clássico, é o livro que tem poderes como raio de gelo ocular, raio de fogo ocular, raio elétrico ocular, raio de fogo manual, raio de fogo elétrico, por aí vai. Bafo ácido, nuvem venenosa, teia, fita, e por aí vai. Todos o maior número de listagem de poderes possíveis. Algumas listas são maiores e mais específicas, outras não. A listagem individual de todos os tipos possíveis, ou o mais próximo possível, ou pelo menos especificando poderes. A listagem geral você normalmente lista em grupos grandes que permitem a adaptação da pessoa. Exemplo disso inclui ícones. A maioria costuma ser mais ou menos esse. Você tem ícones, você tem o Cortex Prime. O Cortex Prime ele tem uma lista de tipo uns 20 poderes, que tem super força, reflexos, aí você tem velocidade, aí você tem poderes de movimento, que é um grupo que você especifica qual exatamente você quer, como tipo salto, natação, voo. Aí você tem durabilidade, que representa resistência em geral, que pode ser resistência física, pode ser campo de força, você descreve. Você tem controle mental, você tem telepatia e por aí vai. São coisas um pouco mais especificadas, são específicos, mas são um pouco mais generalistas. E por fim você tem os poderes descritos como efeitos. Tem também os poderes como coisas gerais, que muito mais amplos, tipo ataque, defesa, resistência. E aí você descreve o poder e tanto faz como é que você descreve. Mas a definição por efeitos ela é específica de livros como GURPS, 4ª edição, o Champions, que é o Champions Heroes, que é o maior RPG, o RPG mais complexo de super-heróis que tem. É o mais complexo, que você literalmente, na verdade ele compete um pouco com Wild Talents, que você literalmente tem efeitos que você quer, você junta esses efeitos e aí você dá um nome para ele. Por exemplo, você tem o efeito área de 3 metros quadrados, duração de 30 segundos, alcance de 12 metros e meio, volume de tantos litros, duração de blá blá blá, remoticidade de blá blá blá. Aí você pode colocar, precisa de um alvo que observe com os olhos, afeta o sentido da visão, da audição, de não sei o que. Você vai literalmente construindo os efeitos e no final você dá um nome para esse poder. Por exemplo, um raio ocular, ele seria
Teria alcance, teria área, teria dano de tais tipos, teria não sei o que, e você chamaria de raio ocular. Então, atualmente o RPG mais conhecido baseado em efeitos é Mutantes e Malfeitores. Você não compra poderes, você compra efeitos e aí você dá a descrição, a skin do efeito em Mutantes e Malfeitores. Então, por exemplo, em Mutantes e Malfeitores você não tem telecinese. Você tem o efeito mover objeto. Se você quer mover alguma coisa, você compra o efeito mover objeto. Aí mas eu quero ter aerocinese. Você tem mover objeto e você descreve que você move objetos com o vento. Mas eu só consigo mover metais. Você tem metalocinese, você tem mover objeto com limitação metais. Então é só isso. Aí você não tem, como é que é? Rajada de fogo, rajada de eletromagnetismo, rajada de não sei o que, tem um poder chamado rajada. Você compra rajada. E aí você causa dano com rajada. É isso. Esse é uma listagem por efeitos. No caso, eu já vi o que vocês estão fazendo mais uma lista extensa de vários tipos de poderes que já existem, seguindo grupos. Vocês estão dividindo em grupos e depois estão dividindo em efeitos gerais. Essa é uma das formas também comuns de se fazer isso. Exemplos de RPGs que tem isso. Muitos dos RPGs que eu fiz e que vocês têm acesso, vocês já podem usar e eu imagino que vocês já estejam usando. Como o Alpha Icones, que é baseado em ícones. O Ultra Bash, que é baseado no sistema Bash. Esses dois já são muito bons, já tem organizações de grupos de poderes muito bons. Qualquer um dos que vocês utilizarem já está bom. Vocês não pretendem, até onde eu vi, fazer com base de efeitos, correto? Correto. No caso, isso então são... Quando você define por efeitos, você se livra de um dos problemas taxonômicos. Porque a grande coisa quando você começa a listar poderes, e isso vocês têm que decidir, é como vocês vão fazer essa divisão de grupos. Porque, por exemplo, como é que você vai dividir os poderes de ataque? Um poder, por exemplo, de rajada. Rajada pode ser uma porrada de coisa, dividida por vários tipos. Aí vocês têm poderes elementais. Rajada está em poderes elementais. Rajada está em poderes físicos. Rajada está em poderes mentais. Rajada está em poderes continualistas. E aí? Outra coisa, o que é um poder mental? Isso é um problema muito sério. O que é um poder mental? Um poder que só afeta a mente? Ilusão é mental ou não é? Se a ilusão só está dentro da cabeça da pessoa, ela é um poder mental? Se a ilusão é um holograma físico, ela seria o quê? Elemental? Esse é um dos problemas de criação de lista de poderes, está nisso. Que muitos poderes, eles dependem da descrição de como você faz. Por exemplo, fogo. Você manipula o fogo e cria. Vamos supor que você faz isso manipulando os elementos em volta e você cria calor e gera chama. Ok, é um poder elemental. E se essa chama for gerada pelo poder de sua mente? É um poder mental? Esse é um dos grandes problemas para a listagem de poderes desse tipo. Não existe resposta, eu só estou falando isso para que vocês tenham noção quando forem construir suas listas. Na melhor das hipóteses, vocês podem colocar um mesmo poder em vários grupos e categorias. A escolha das categorias é importante. Muitas das categorias de poderes que existem, elas dependem e elas variam a partir da raridade do poder. Então, qual é a diferença de poderes continualistas dos poderes elementais? Nenhum. Ambos mexem com elementos. A diferença é que o continual, em teoria, mexe com elementos fundamentais do universo, como tempo, espaço, partículas e... tem mais alguma coisa. Era tempo, espaço, partículas e... não lembro, mas... efeitos da base do espaço. Mas continuam sendo elemento. O tempo, o espaço, as partículas ainda são elementos que existem. Então seria um poder elementalista. Perceber que essa divisão em grupos está atrelada à divisão... Oi, Semid? Oi, Gaia, eu queria fazer uma pergunta. Sim.
tem o poder de deixar o tempo lento em uma área, não é? Esse poder tem, mas a gente tá evitando de colocar pras pessoas. Porque só dá problema essa merda. Ah tá, então pode ter NPC com esse poder? Que eu Não, tinha criado evita, NPC antigamente. evita isso. Se você tem antigamente, você usa e tal, mas evite. Tá bom. Existe, mas... Na verdade eu não sei se existe. Eu ainda não decidi se existem esses poderes relacionados ao tempo. Porque a gente não controla o tempo no nosso mundo. Porque o que existe é você pensar muito rápido e aí o tempo para você é acelerado. Se você quer acelerar o tempo, basta que você seja muito mais rápido, processe os pensamentos mais rápido. Você acelerou o tempo. Para você reduzir o tempo em volta, é só você pensar mais rápido. Porque se você está pensando mais rápido, em volta é como se o tempo tivesse desacelerado. Porque a grande coisa é que o tempo não existe. Esse é um dos grandes problemas. Da mesma forma como sombra não existe, tempo não existe. E não existe parar o tempo. Você está se movendo tão rápido que é como se o tempo tivesse parado. Se você quer fazer com que uma coisa caia mais devagar, você não está alterando o tempo, você está alterando a gravidade. Esse é o complicado. Pode existir um poder de parar o tempo, mas na verdade ele é apenas uma coisa complexa que altera a gravidade, altera as reações químicas no corpo do cara e por aí vai. Mas o tempo não é parado. O tempo não é reduzido. Não existe parar o tempo. Não existe acelerar o tempo. Existem processos complexos que fazem com que a pessoa ache que o tempo para ela está acelerado ou reduzido. Só isso. É O possível... tempo não é só uma distorção da gravidade? Não. Não, o tempo também não é só o espaço. O Não. espaço e o tempo é a mesma coisa, não é? Sim e não. Você é um físico nuclear avançado para discutir sobre... Não, infelizmente ainda Então não. pronto. É isso. O tempo não é isso. O tempo é uma coisa absurdamente complexa que está relacionada ao espaço. Mas dizer o tempo não é apenas isso, não, não é. O tempo não é isso. Se o tempo fosse apenas alguma coisa, a gente só saberia mexer no tempo. A gente não sabe. O que a gente pode dizer é que a percepção do tempo é o que a gente sente. O tempo não existe. O tempo está atrelado a como as coisas avançam e se modificam ao longo do espaço. A como as coisas se transformam e se alteram ao longo do espaço. Se nada nunca mudasse, não existiria tempo. Se tudo fosse as mesmas coisas sempre. Se nada mudasse de lugar, se nada alterasse sua composição química, não existiria tempo. Porque tempo não é uma coisa que existe. Tempo é uma medida de dilatação de acontecimentos ou retração de acontecimentos. Assim como sombra não existe. A sombra é causado por outro elemento, pela luz, sua ausência ou sua existência. Mesma coisa com o tempo. Por isso que poderes como acelerar e parar e não sei o que o tempo existem, mas eles não estão necessariamente alterando o tempo. Eles estão alterando vários fatores que parece que é como se o tempo fosse devagar. E por isso que é o melhor evitar, porque as pessoas, vocês não sabem sobre isso, entra no mesmo hall de poderes que são muito complicados para genericamente qualquer pessoa sair utilizando. Como o poder de entropia. Ele é um poder muito complexo que a pessoa tem que saber exatamente o que está entendendo, o que está fazendo, para poder usar, senão vai falar merda. Essa é a questão. Então, com relação aos grupos de listagem, tomar cuidado com a questão de listamento dos nomes, dos tipos, isso aí você tem que pensar. No geral, sobre listas, é isso que eu queria falar. Sempre vejam listas que já existem, peguem as bases das listas que já existem, porque vocês não estão fazendo uma coisa nova, vocês não estão inventando a roda. A roda já existe, já existem mais de 100 RPGs de super-heróis. É só pegar um dos melhores, ou pegar uns dos que eu já fiz, que pelo menos as listas eu tento copiar as listas básicas de que já existem de outros sistemas, e você usar a partir disso. E pensar nesses critérios. O que vai ser um poder mental, o que vai ser um poder não sei o que.
tem vários pequenos pormenores com relação ao sistema. Isso é muito importante, porque agora vamos entrar na parte de você numa listagem de poderes, que é uma coisa, só que vocês não estão apenas listando poderes, vocês estão listando poderes dentro de um mundo sistemático, que são os pontos de poder. E isso já é um problema. Problema número 1, esse sistema de poderes ainda pode ser alterado. Sai de 4 pontos para 6. Problema número 2, a definição do que é um poder comum, raro, lendário. Isso está muito no alto e provavelmente vai mudar. Então, é muito complicado. Outras coisas, a definição do que é um poder, o que é maestria. Maestria nada mais é que você ser muito capaz. A maestria como está escrita já está atrasada. Tem que alterar a maestria. Porque a maestria é você ser muito bom em algum poder específico, que pode ser um elemento, mas pode ser força. Pode ser velocidade. Maestria significa apenas que você é tão bom nessa habilidade que você é capaz de fazer coisas múltiplas com ela. Não apenas uma coisa por vez. Normalmente permitindo que você ataque e defenda com ela. Então você tem maestria de força, você pode... E tem várias coisas no mundo que é tipo maestria de força. Aliás, tem várias coisas que são específicas do Brasil de Heróis. Força no Brasil de Heróis sempre está relacionada com a telecinese interna, que aumenta, melhora, fortalece sua capacidade física. E está relacionado com projeção de força. Não existe ninguém super forte no Brasil de Heróis que não tenha algum nível de projeção de força, senão você seria absolutamente inútil. Porque a projeção de força faz com que você aumente a superfície de contato da sua força. Então alguém pequenininho é como se ele estivesse aumentando a área da mão dele e do corpo para sustentar um objeto. Senão seria inútil. Da mesma forma, se você tentar levantar um titânico, você não é só, haha, eu vou levantá-lo. Normalmente quem tem um nível alto de força, ele consegue expandir a área de contato dele também no solo. Então é como se ele fosse muito maior. Apesar de estar com os 2 pés no chão, o fisioplasma ele se espalha e ele se agarra ao chão. Então não é simplesmente você vai tentar lá empurrar, porque se fosse assim, um titânico de 70, 80 quilos não seria ninguém. Qualquer coisinha empurraria ele, qualquer coisinha derrubaria ele, porque ele é leve demais. Para ele conseguir sustentar, segurar e impedir objetos de 5, 10, 50 toneladas, ele tem que ter um peso relativo. E ele simula isso com o fisioplasma. Isso é um dos exemplos dos poderes que tem as suas especificidades no Brasil de Heróis. Telecinese. O nome correto é protocinese. Telecinese é o grupo geral. E vai para todos os poderes que movimentam as coisas à distância. Telecinese é o grupo. Protocinese é a telecinese do Lanterna Verde, que é a mais simples de todas as telecineses, em que você cria um tendrículo, um braço, um membro de telecinese que envolve o objeto e você controla isso à distância. Via de regra, esse tendrículo criado ele é imóvel, ele é uma coisa sólida, ele é uma coisa bem capenga. Exemplo disso é o síndrome dos incríveis. Ele faz um raiozinho que o raiozinho fica travado. O raiozinho não curva, o raiozinho não faz nada. Ele trava e prende a pessoa. Então, esse é um dos exemplos mais simples. O Lanterna Verde. A protocinese é a base dos poderes, a telecinese mais comum. Mas o termo correto é protocinese. Se vocês quiserem já começar a utilizar isso, essa é a base. Porque outros tipos de telecinese tem a telecinese de propulsão, que você simplesmente faz um jato de força com o seu fisioplasma, seja atraindo ou repelindo alguém. Aí você tem as várias telecineses específicas de elemento, porque o pirocinese nada mais é que uma telecinese que só manipula fogo. A hidrocinese só manipula água. Você faz um envelope de protocinese, você faz um envelope que só reage com água. Ele não reage com outras coisas. Então por que alguém vai querer ter uma coisa limitada? Normalmente, quando você tem essas telecineses, elas são muito mais habilidosas. Você tem mais, por ser mais limitado e focado, você consegue fazer coisas melhores com esses poderes. Então, tem essas questões. E aí, isso são as questões do cenário. E aí você tem as questões do sistema, que podem mudar essa questão de pontuações. A maestria significa que você é muito bom e pode fazer várias coisas simultâneas ao mesmo tempo com o poder.
Isso é maestria. Estou pensando em criar mais um nível que é supremacia. Esse teria os 3 níveis, o básico, a maestria e a supremacia. Mas não sei se eu vou botar essa porra. Além disso, iria aumentar de 4 pontos para 6. Para ponderar. E isso também aumentaria o custo de vários poderes. Então, são coisas para se pensar. O importante é pensar essas coisas, vocês têm que estar preparados para também depois atualizar. E isso é normal para qualquer criação de conteúdo. Conforme os conteúdos evoluem e mudam, eles devem ser atualizados, como patch. E isso é uma outra coisa geral que eu deveria ter falado no começo, mas que é bom sempre relembrar. Sempre que vocês escrevam um documento, vocês criem um processo de versificação dele. As versões, os patches. Que nem eu sempre faço, vocês podem ver em todos os documentos que eu escrevo são assim. Vocês comecem a fazer isso nos seus documentos. Tem a versão... se você está na versão pré dele, pré-alfa, alfa, você não bota, você começa com 01, 02, blá blá blá. Quando você está com a versão pronta, terminou os rascunhos, 1.0. Aí você vai para 1.1, 1.2, 1.3 e você vai sempre colocando esses patches. Você cria um documento no seu computador que tem todos os patches e você coloca em cada documento novo o último patch. Então o penúltimo e o atual. Vamos supor que você lançou a versão 1.5. Você vai ter o patch da versão 1.4 e o da 1.5. Lançou 1.6, você vai ter o da 1.6 e o da 1.5, não vai ter o da 1.4. Versão 2.2, você vai ter o 2.2 e o 2.1, você não vai ter a 2.0. E você tem um documento dentro do seu computador que vai ter todos os patches. Isso é muito útil para você lembrar o que você mudou e todo mundo saber o que foi alterado e todo mundo saber o que está acontecendo. Com relação aos poderes, a questão dos custos tem isso. Tem várias pequenas coisas que eu ainda não me decidi. Por exemplo, só se daria para fazer se os pontos fossem para 6. Tem poderes que são mais fáceis no Brasil de Heróis e poderes que são mais difíceis. Esse é o tipo de coisa que eu acho que só dá para fazer num futuro, quando tiver mais gente participando e mais gente conhecendo o Brasil de Heróis como um fandom. Que é, por exemplo, é muito mais fácil você aprender protocinese, é muito mais fácil aprender hidrocinese, pirocinese, controle de fogo, controle de água, controle de ar, do que você aprender teletransporte. Tem poderes que são mais raros, são mais difíceis. E aí entraria a questão dos pontos. Um poder comum seria 1 ponto. Um poder incomum seria 2 pontos. Aí você teria o poder raro, que é 3, o lendário, que é 4. E meio que já pode parar por aí. Dos poderes. Então isso é uma coisa a se pensar. Só que aí entra uma questão mecânica. Mecanicamente falando, esse custo em pontos não só atrapalha o jogador. Porque o cara que tem controle espacial, ele não é mais forte do que o cara que tem controle de fogo. Então ele gastar 1 ponto a mais por isso é uma merda. E aí entra uma questão de, às vezes, as mecânicas dos sistemas elas não refletem diretamente no mundo, porque elas estão lidando com outras questões que não são apenas o cenário. Então o cenário do Brasil de Heróis, apesar do poder ser mais raro ou mais difícil, a questão é que algumas pessoas nascem com talento para isso. Então, para equilibrar, o ideal é que tudo seja 1 ponto. Mas teletransporte é raro. Mas é 1 ponto. Só entra aí os poderes que são mais roubados por natureza, como teletransporte reativo, como omnipoderes, e por aí vai. Uma coisa a ser vista nos omnipoderes é perceber... vocês já estão fazendo a listagem de omnipoderes, então já está mais ou menos boas. Outras coisas são a relação de poderes, por exemplo, os poderes aglutinadores, um poder que se reflete em vários, ele é mais fraco do que o poder individual, mas ele é mais forte do que um omnipoder. Por exemplo, vamos supor que um omnipoder tente imitar... não pode que um poder... seria mais ou menos considerado um poder raro. Ok, omnipoderes só simulariam poderes de 1 ponto. Tudo bem. Mas, por exemplo, um omnipoder que simule força vai ser mais fraco do que alguém que já tem a força básica. Alguém com força, gastou 1 ponto em força, vai ser mais forte do que um cara que tem omnipoder e simule força. Da mesma forma, com alguém que tenha físico melhorado, ele vai ser o cara com físico melhorado vai ser mais fraco do que o cara que tem força. Eu tava falando sobre isso.
tipo, por exemplo, o físico melhorado seria o Capitão América. Sim. E se você comparar o Thor tem super força e a força do Capitão América. O Capitão América segurou um helicóptero. E você tá pelo caminho certo, mas está agora indo pelo caminho errado. Porque Mas o Thor não. Não, é só um exemplo. é um exemplo, mas Thor, o ele grande problema é que, soco. é que eu acho que o Thor não tem super força. Eu acho que os dois têm o mesmo poder. Não, o Thor, ele apanhou pra caralho do Thanos. E, tipo, o Thor é um deus, ele tem uma super resistência. É que é isso, eu acho que. Então a América levou, tipo, soco pra mesmo que o Thor e não morreu. Então, tipo. Estamos perdendo tempo. Primeiro, isso aí não é questão. Vocês estão literalmente falando de Marvel. E grande parte da Marvel é baseada em narrativa e cenário. Então, eles não estão baseados em mecânicas concretas. Então, é simplesmente porque sim e porque é bonitinho. Não tem nada a ver com nada. Realisticamente, não teria como ninguém, a não ser o Thor e o Hulk, enfrentar a porra do Thanos. Mas isso aí é uma conversa que não é relevante. O que você tinha falado. É bem possível que o Thor tenha físico melhorado, ele não tenha super força. Porque o Thor ele tem voo exemplar, físico melhorado e controle climático. É isso que o Thor tem. Quem tem super força especificamente é o Hulk. Então, a grande diferença entre o Thor e o Capitão América é que os dois estão de escala diferente. O Capitão América seria, no Brasil de Heróis, NCA 8. Por aí, NCA 8. Talvez não mais do que isso. E o Thor seria NCA 32 no mínimo. Mínimo, o Thor dos filmes. Thor dos filmes. O Thor dos quadrinhos é NCA 80, NCA 160, 320, por aí. Que destrói planetas e o caralho a 4. Mas não há. O problema é uma questão aí de escala. E isso é uma outra questão que vai eventualmente sair nos livros, que é a diferença entre o efeito do poder, a escala do poder e a descrição do poder. São três coisas diferentes que as pessoas têm que ter noção. Como, por exemplo, o cara que queria fazer o Killer Bee, eu posso explodir as pessoas? Você pode ter um poder de explosão, mas uma coisa é o efeito do poder, outra coisa é a escala do poder. Você tem o poder de explodir pessoas ou de explodir coisas, mas você, para explodir alguém, tem que ser forte o suficiente para matar essa pessoa numa única explosão. E no Brasil de Heróis isso é muito difícil. As pessoas são mais fortes do que as pessoas normais no nosso mundo, dentro do Brasil de Heróis. Então, se explodir alguém do nada é loucura. Muito difícil. Então, como vocês estão vendo, tem muitos pormenores. Além da questão metodológica da listagem, entramos na questão mecânica dos poderes. E a questão mecânica nós temos a questão do cenário, o que os poderes representam no cenário, como força, todo mundo que tem força no Brasil de Heróis, todo mundo que tem super velocidade no Brasil de Heróis, quando você pega o poder de velocidade e coloca no seu personagem, você já tem um nível de resistência. É impossível você ter super velocidade sem ter alguma resistência. Então já se pressupõe, já vem dentro do pacote que você é bastante resistente em algumas partes do corpo, senão só com a resistência do ar você iria ficar cego correndo. Tipo a manipulação de fogo, você já é resistente a fogo. Você na questão do fogo não. Na questão do fogo você pode não ser resistente a fogo. Na questão do fogo você pode se defender do fogo se defendendo. Normal. Mas não, você ter controle de fogo, você não é resistente a fogo. O grande problema é que, por simplicidade, a gente considera que você seja. Você tem já algum nível de resistência ao fogo, mas não é grande coisa. Normalmente os controladores de fogo, eles controlam o fogo para longe de si. Não é em volta de si. Isso aí já é outro poder. Se você tem maestria de fogo, já é outra história. Aí é aceitável que você tenha resistência ao fogo considerado. Sim. Controle de fogo não. Ele transforma os braços dele em metal incandescente, por isso que eu tô falando que é tipo, ele é o corpo dele meio que. No seu caso é bem específico, você é morfolista. Só que é só o braço. É que o sistema ele não permite um nível muito detalhado disso, que teria que ter limites
e aí você ganharia pontos extras. Essa porra toda é muito complicada, não dá pra ter num sistema simples. Mas você é basicamente um morfolista de tipo 1, e esse morfolismo seu muito louco te dá algumas resistências. É isso, você é um morfolista 1, esse é o seu poder. Sim, tá escrito lá morfolismo 1 no É. personagem. Então é isso, você tem morfolismo 1 e te dá essas capacidades. Entre elas, resistência ao fogo. Eu não sei se você controla chamas. O Mas... Lucas tem só o nível 1, não tem maestria em fogo. Ok, você controla fogo. Ok. Então você morfolismo 1 controla fogo e deve ter físico melhorado. É isso que são os poderes? Sim. Pronto. Então, essas questões. Mas é isso. Poderes, eles são... Uma coisa que é importante tomar cuidado é que todos os poderes que tem na lista, eles são pluricapazes, eles são capazes de fazer várias coisas. Não tem nenhum poder que é muito limitado. Os poderes que são muito limitados são os que vocês ganham no nível 25 de vocês, que é um poder de meio ponto. Que são os poderes muito limitados. Por exemplo, um poder de só fazer silêncio. É um poder muito limitado. Pessoas que tenham esses poderes, elas considerem como se elas fossem muito boas neles. Porque normalmente você tem controle de som. Isso já pode permitir fazer silêncio. Se você tem um poder que é só fazer silêncio e gastou um ponto para isso, vai ser muito melhor em fazer silêncio e apagar sons do que alguém que tem controle de som. É como se tivesse já maestria em silêncio. Isso é algo que dá para se pensar em como escrever. Ou você pode já botar aqui poderes muito focados contam como se fosse nível mestre. Se você tiver nível mestre, é como se você tivesse supremacia. E a única forma de ter supremacia é isso. Se você tem um poder muito focado, e que você é mestre nele, é como se você fosse supremo nele. E supremacia é, essencialmente, você é extremamente habilidoso e capaz. Alguém com silêncio supremo não só conta como se fosse de uma escala superior, então, tipo, poderia fazer silêncio mesmo de alguém mais forte, como também teria questões de que você pode fazer um silêncio retardado, remoto, se demora, como se já tivesse várias proezas nele. Você pode criar áreas minúsculas de silêncio, áreas estendidas e por aí vai. Alguém com supremacia nisso. Porque alguém gastar 2 pontos da ficha em fazer silêncio é foda. Tem um cara, um vilão, que é o Blackout, que ele... O poder dele é especificamente em acabar com luz. Dar descargas elétricas que acaba com geradores de luz e tal, e dá um blackout em lugares. Ele tem supremacia nisso. O poder dele é praticamente só isso. Então ele é muito bom em fazer esse tipo de coisa. E aí ele tem também super velocidade para fugir. É só isso que ele tem. Normalmente ele tenta causar um blackout, faz um caos, aí ele corre, rouba as pessoas e vai embora. É isso que o cara faz. Tem alguma regeneraçãozinha pra ver se não morre, dava uns tiros e depois se recupera. Ele apareceu uma vez só. Foi numa sessão há muito tempo atrás de áudio. Ele fez a porra, deixou um shopping todo escuro, roubou umas pessoas, foi embora. No meio desse pipoco apareceu o estripador. Porque ele aproveitou que estava lá no escuro, então tentou matar umas pessoas. Ele teve um encontro com a Sansa, evitando assim quando os heróis profissionais iam começar a chegar, então foi embora. Não teve muito tempo nem de combater a Sansa. Mas continuando, isso é com relação à lista de poderes. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? É um trabalho... Vocês reparam que tem a parte metodológica de definir, descrever, escolher quais são os agrupamentos dos poderes. Você tem isso. Você tem a parte de descrição dos poderes, que tem alguns pormenores, como eu já falei, que a protocinese é isso que vocês têm umas nomenclaturas erradas, o que não é problema de vocês, porque vocês não sabem. Mas vocês têm algumas nomenclaturas erradas, como isso. Esse poder do Lanterna Verde, a protocinese, a telecinese, são todos os poderes de movimento, que inclui a protocinese, que é o mais comum, todas as cineses elementais, e por aí vai. Tem a clássica quanticinese, que é a telecinese mais rara, e ela vale 2 pontos, porque ela é literalmente a melhor coisa que tem de telecinese. Não tem telecinese melhor do que ela. Tem uma coisa que é importante perceber, é que protocinese e tal,
você não faz construtos bons, você é um pedaço de merda. Se você quer fazer construtos, você tem que ter o poder de construto, você tem que ter maestria de protocinese. Se você só tiver protocinese, você é como o síndrome, você faz merdinhas e prende algumas pessoas e tal. Mas não é fazer o construtos legais. Então tem que ter o poder de construto. Você faz alguma coisa? Faz, mas é muito ruim. Tem alguns detalhes do mundo que é muito difícil, vocês têm que só com mais anos, vai demorar tempo de descrição e escrita de materiais que eu tenho que escrever, não vai ser nem agora, que é coisa do tipo, por que eu não posso fazer uma prancha voadora? O cara estava postando. Porque aqui não é a Marvel. A galera faz lá um poder o cara de gelo, ele faz uma prancha de gelo e sai voando no ar porque ele controla gelo. Isso não existe. Isso não existe, a física não funciona assim. Para você criar uma prancha voadora, você tem que estar se projetando essa prancha, tem que estar segurando essa prancha no ar de alguma forma. Você então está sustentando a prancha. Não tem como ter uma prancha voando no ar do nada. Então é impossível. As únicas coisas que permitem fazer um voo que quebra as leis da física é o voo exemplar. É possível ter uma prancha com voo exemplar? Talvez, ninguém tem essa porra. Ou se tem pessoas com objetos de voo exemplar, são assim coisas lendárias, muito raras. E com certeza será muito pior do que o voo exemplar se for na pessoa. Tem gente que tem objetos levitantes. Levitação é voo exemplar, só que fraco, ruim, lento, desastrado. Mas é a maneira mais simples que as pessoas podem ter algo próximo de voo exemplar. Inclusive, existem cursos de levitação, que é difícil, mas é um poder que é aprendível. O voo exemplar, até então, não se descobriram fórmulas e rotinas corretas para simular o voo exemplar. Então, no geral, isso é sobre a lista de poderes. Alguém tem mais algum comentário sobre a lista? Os pontos vão mudar, podem ou não mudar. Tenham noção que poderes muito específicos eles são mais fortes que os poderes amplos. E alguém que tem um poder extremamente limitado, como silêncio, já é como se fosse mestre, e se ele tiver maestria em silêncio, é como se ele fosse supremo. Alguém alguma coisa? Ô, Gai, eu só queria saber de uma coisa. Então, meu personagem teria maestria, ele teria quanto cinese, porque ele ele consegue levitar as pessoas, e ele teria, ele é bom em levitar as coisas, e teria construto. Sim, o construto ele faz coisas. Não, é que eu tô querendo atualizar a ficha minha, então... É que eu não sei o que o Kieran faz. Eu não sei o que muitos dos seus personagens fazem. Os personagens que eu tenho, o único que eu uso é o Keiran e a Elisa, mas eu não sei o que ele faz. Qual é o poder do Kieran? Era telecinese negra. Aí não é quanticinese. Aí é tipo protocinese normal. Você quer... Quanticinese é Jean Grey. Ele é Jean Grey? Não. Ah, tá. Então não é perceptível tanto assim. Só... Não, é diferente, cara. Protocinese, você cria um contato direto entre você cria um braço de energia que toca no objeto. Você envolve o objeto numa energia quase que sólida. Você envelopa o alvo. Quanticinese, você faz a mesma coisa, mas é com partículas quânticas, subatômicas e coisas assim, fundamentais do universo, que permitem que você faça coisas impossíveis, como, por exemplo, levitar as pessoas. Essa é a telecinese clássica dos quadrinhos. Meu personagem levita as pessoas. Se você consegue fazer esses absurdos, essas coisas, então você tem quanticinese. Normalmente a quanticinese não é visível. Ou ela é transparente. Você a vê como uma distorção. Ela é visível porque senão você tem que comprar sutil para ela ser invisível. Mas você a vê como uma distorção. Mas você pode, se quiser, fazer uma coisa escura. Você pode fazer. Se você quer ter quanticinese, você pode ter nesse aspecto. A grande coisa é, você age como se fosse a Jean Grey. A sua telecinese é ao estilo da Jean Grey ou do Lanterna Verde. É essa a grande diferença. Se for como o da Jean Grey, é quanticinese. Que permite coisas assim que por exemplo, para você manipular alguém com protocinese que está atrás de uma parede,
Você teria que fazer um braço de energia que pega o cara por trás. Se você tem continuidade e consegue saber que o cara tá ali, você talvez possa pegar ele direto do outro lado. Continuidade, ela por lidar com as estruturas fundamentais do universo, ela permite essas bizarrices. A continuidade, tanto que alguns acreditam que a continuidade está relacionada com o voo exemplar. Normalmente, os quanticinecistas, eles levitam, obviamente, a mesma ideia. Todo quanticinecista, ele levita, porém, se você tem o poder levitação e você tem um quanticinesista, sua levitação é melhor do que a dele. É a mesma ideia. O poder base, o poder específico é melhor do que o poder geral. Sempre assim. Quem tem físico melhorado é mais fraco do que quem tem super força. Sempre assim. Quem tem omnipoder e fica super rápido, ele vai ser mais lento do que quem tem super velocidade. Quem tem omnipoder e tenta saltar, ele vai saltar menos do que quem tem salto. Quem tem super força e vai saltar, que vai saltar mais do que uma pessoa normal, ele vai saltar menos do que alguém que tem super salto. E por aí vai. Um detalhe interessante é super sentidos. Você pode ter o poder super sentidos que vai te dar uma porrada de super sentidos. Mas se você tem um sentido específico, aí esse sentido específico vai ser muito mais forte do que o cara que tem vários super sentidos. Normalmente poderes de super sentidos extensos eles estão relacionados a um poder totêmico. Totem do gato, totem do cachorro, e por aí vai. Então, alguém tem mais alguma pergunta com relação a poderes, listagem de poderes, blá blá blá? 3, 2, alguém? Acho que não. Não? Vocês estão me ouvindo ainda? Não. Sim. Que pra mim que deu uma bugada, mas Sim. parece que voltou. Ok. Então agora vamos para a segunda parte. Parte cenário. Depois a gente vai para a parte... porque alguém queria fazer porra de sistema de combate avançado. Aí a gente então vai ter que falar de sistema. Então, sobre cenário. Parte do que eu já falei se aplica. Cenário... Primeiro, para você estudar como é que você escreve um livro de cenário, leia como é que são escritos livros de cenário de RPG. Sempre vejam o que as pessoas já fazem, copinhos, e se baseiem nos melhores. Os melhores livros de construção de cenário incluem quase todos do Mundo das Trevas, que eu sei que a Eve já leu, então já tem uma base. Mas você também tem o livro de Falkenstein, que é um dos melhores livros de construção de cenário que existem. Pensando em algum exemplo brasileiro, eu gosto dos livros de cenário de Daimon. Vocês podem ler, um dos melhores Clube de Caça, uma das melhores de construção de cenário. É um bom exemplo para vocês verem. O Clube de Caça e essas coisas costumam ser livros técnicos. Vocês vão descrevendo o cenário como para o jogador, dizendo: o mundo é assim, existem tais pessoas, você pode criar histórias dessa forma. O livro, como o Falkenstein, ele é metanarrativo, ele é imersivo. Então ele escreve do ponto de vista que você está dentro do mundo, ou que o personagem que está escrevendo é um personagem dentro do mundo. Vocês decidem como vocês querem fazer seus livros. Vocês podem ser tanto técnicos quanto imersivos, tanto faz. No livro do Brasil de Heróis vai ter dos dois. O Aretística para Leigos é um livro imersivo. Ele é escrito do ponto de vista de alguém que está dentro do mundo do Brasil de Heróis. Mas muita coisa vai ser técnica. Por quê? Porque é importante explicar. Que é tipo, bem, gente, eu vou explicar agora o que é o Fisoplasma. O Fisoplasma é isso, isso, isso. Ele tem tais e tais cores. Ele funciona assim, assim, assim. Tem uma coisa que é muito importante que eu tenho que falar de forma técnica, que é diferenças da Terra e da Terra. Porque o planeta do Brasil de Heróis tem diferenças bem evidentes comparadas ao nosso mundo. Como, por exemplo, as pessoas são muito mais resistentes. O planeta ele tem o efeito primal, entre várias outras coisas. Então, essa relação de imersão, essa relação de imersão técnica, você escolhe como você vai escrever. Uma escrita de livro de cenário, você tem que ter um conhecimento do cânone. Normalmente um livro de cenário, quando ele é escrito, ele é escrito tendo a base o cânone, para ter verossimilhança. O cânone é aquilo que é considerado oficial.
Isso varia muito e muito e muito de série para série, fandom para fandom. Às vezes tem coisas mais, menos, tem níveis de graduação de canônico, como por exemplo Star Wars, que é extremamente complexo a canonicidade de Star Wars. Normalmente a canonicidade de Star Wars é os filmes originais, aí você tem as prequelas, aí você tem os filmes da Disney, aí você tem entrevistas diretas com os criadores, aí você tem os quadrinhos de algumas gerações, aí você tem os quadrinhos e os livros de algumas gerações, aí você tem os quadrinhos e os livros de outras gerações mais afastadas, e aí você tem os jogos. Mas isso varia muito. Por exemplo, a série do Ataque da Guerra dos Clones é considerada altamente canônica. Então é muito difícil de definir canonicidade, depende muito da série. No Brasil de Heróis, a regra é nada é canônico. A única coisa canônica são as poucas coisas que eu falo, gerais do cenário. A gente tem uma noção de base geral do que é canônico do cenário, de fundamento do cenário, como por exemplo, condicinese raro, protocinese comum. Isso é um fundamento canônico do cenário. Se você fizer uma escola onde todo mundo é condicinese, tá errado. E todo mundo que sabe o Brasil de Heróis vai olhar e falar: isso aí não é Brasil de Heróis, você tá errado. Se você botar alguém que controla o tempo, todo mundo que conhece o Brasil de Heróis vai falar: tá errado, isso não existe. Se você puser alguém que revive dos mortos, ele vai falar: tá errado, não existe isso no Brasil de Heróis. Então, existem essas bases do canônico, do que é real, do que é sempre correto e que todos nós conhecemos, etc. O que não é canônico, ou é parcialmente canônico, são as histórias de todos os cronistas. Elas são canônicas para eles, mas não é canônico no mundo geral. E elas podem ser canonizadas. E essa é a grande coisa do Brasil de Heróis. Todas as histórias que foram feitas, todos os personagens, tudo pode ser canonizado a partir do momento em que nós juntamos e fazemos uma linha fixa e uma linha mais fechada disso. Que nós vamos começar a fazer agora com o Collab. Muitas das histórias vão ser lidas, vão ser revistas, vão ser revisadas e aí podem ser canonizadas. Por exemplo, a história lá do último necromante, eu não sei como lá, pode ser canonizada, mas ela vai ser alterada. Por quê? É impossível que as histórias que vocês fizeram elas sejam 100% canônicas. Não importa, isso é uma coisa que tem que sempre ser lembrada. Não importa se você se esforça muito em ser canônico. Mesmo se as coisas que eu faço não são 100% canônicas. Porque o cenário muda e se tem uma história que acontece no futuro e ela tem que ser encaixada, então o que eu fiz tem que ser mudado. Por exemplo, no período, numa história que eu tinha narrado e o Sirius tinha narrado, é que robôs tinham aparecido nas eleições de 2018 e batido em todo mundo, não sei o que. Isso não pode ter acontecido. Pode algo parecido ter acontecido, mas não aconteceu exatamente desse jeito. Coisas que nós já fizemos vão ter que ser mudadas. Porque quando o Sirius botou, por exemplo, o Denzel carregando várias toneladas, isso não vai acontecer. Isso vai ter que ser mudado, que não tem como as pessoas serem tão fortes no ensino médio. E por aí vai. Então tem muita coisa que, mesmo tendo sido... o canônico não é que foi narrado por mim. Quando é narrado por mim tem mais chances de ser canônico. Mas o canônico só ocorre no Brasil de Heróis após a revisão. Após uma revisão de todos os processos. Então, isso é importante lembrar. Mesmo assim, tem bases fundamentais e essenciais do cenário que são canônicas e dão a base para as histórias. E para a construção de livros de cenário, vocês têm sempre que procurar essas bases mais fechadas e mais corretas. Muito disso depende... é conhecimento que vocês não têm acesso. E vocês vão estar tendo acesso no futuro. Mas que no momento atual e tal, vocês não têm acesso. Mas é aquela coisa, vocês escrevem como se fossem pessoas. O ideal é, ou vocês escrevem como um manual técnico normal para as pessoas, já explicando que essas informações podem mudar no futuro, ou vocês escrevem como um documento de imersão, como se fosse um personagem dentro do mundo escrevendo, e um personagem que não tem grande conhecimento da área. O Ever está escrevendo um manual sobre aumentações, que é escrito do ponto de vista de estudantes. Os estudantes não são pessoas com grande conhecimento técnico na área de aumentações, então eles escreverem besteira não tem problema. Esse é um exemplo. Sobre escrita de cenário é basicamente isso. Não tem muito o que fazer.
a mais que eu possa falar, a não ser vocês irem procurar ler livros que escrevam sobre o cenário. Como no caso de vocês é mais fácil, vocês não estão criando um cenário do nada, vocês estão elaborando um cenário que já existe e já existe há 3 anos e tem muita coisa que já aconteceu para vocês se basearem, então é mais fácil. Vocês têm alguma dúvida com relação à escrita e construção de cenário? Expansão de cenário, na verdade. Uma coisa. É o que eu falei. Fala aí. Não, eu falei lá pro Lucas, no servidorzinho lá, que eu tava pensando em escrever o documento de poderes como se fosse o Iago mesmo, uma equipe que o Iago fez pra... Tipo, uma equipe... Ô, merda do Post Talk. Uma equipezinha do Lucas, o Iago, o Toninho, a Yu e mais uma pessoa que reuniu as informações e resolveu escrever um trabalho de escola. De boas. Esse é um dos melhores caminhos, que aí vocês evitam todos os problemas de informação errada e tal. Porque esse é o documento que nunca vai envelhecer. Por que ele nunca vai envelhecer? Se você fizer um documento técnico, os poderes são assim, 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 assim. A gente muda a canonicidade, o documento é descartável. Se você escreve como se fosse um documento imersivo, olá, eu sou o Iago e blá blá blá, debarabu, e aí você vai escrevendo os poderes, ele nunca irá ficar velho, porque as pessoas vão poder ler, nem que seja para pensar, então foi o Iago, a Yu, o Lucas que escreveram. Então, como eles já jovens estavam lá escrevendo isso, e as pessoas podem ler só por causa disso. Se escreverem realmente pensando como se fossem seus personagens escrevendo e fazendo comentários e coisas do tipo, é mais interessante. Do ponto de vista que eles nunca vão envelhecer. Uhum. Tipo, eu ia falar uma coisa que o Iago falou, mas algumas coisas diferentes. Não seria melhor a gente influenciar também, tipo, outras pessoas estão criando coisas no Brasil de heróis e que tem vontade de fazer estilo trabalho? Estilo trabalho de estudante? Isso aí vocês têm liberdade para fazer e incentivar como vocês quiserem. E é uma conversa que vocês podem ter até mesmo depois dessa oficina. Mas vocês podem fazer isso. Eu acho que ainda pouquíssima gente conhece o suficiente do cenário para escrever novidades do cenário. Pouca gente conhece. Isso é algo para vocês irem preparando e falarem. Vocês podem ir falando, vocês são livres para falarem isso. Mas eu acho que ninguém tem competência. Não é competência de você é burro. É competência de conhecimento do cenário para fazer. Algumas pessoas podem. Por exemplo, o cara que está fazendo o livro dos monstros, eu acho legal. Mesmo que seja completamente não aplicável no Brasil de Heróis, eu acho legal. No caso de um livro dos monstros, é aplicável. Fazer um livro de criptídeos e elementais e porras assim, de boaças. O problema é que o sistema é muito simples. Eu não sei como vocês fariam a ficha dessas merdas. Porque o sistema é simples. Não tem como ter uma ficha de monstro. Aqui não é D&D. Não tem CA, bônus de ataque, bônus de defesa passiva, reação, perícias, ações lendárias, ações de ataque, ações de defesa, ações por encontro. Não tem essas porras no Brasil de Heróis. Então as fichas seriam como? Seria a ficha monstro é assim, nível de combate normal dele, herói profissional, herói estudante, sei lá. Eu não sei como é que seriam as fichas, seriam bem simples. Mas é o que eu já falei pra Eve e que eu já briguei muito com eles. Tem que incentivar a galera. Não é... Se alguém tá fazendo alguma coisa, não importa o que quer que seja. Você tem que incentivar a pessoa a fazer. Jamais digam não pra pessoa que tá querendo fazer qualquer coisa do Brasil de Heróis. Se é canônico, se vai, as pessoas vão ler. Isso é irrelevante. Completamente irrelevante. O que importa é que as pessoas façam e percebam o que podem fazer. Só isso que importa. O cara quer desenhar um Pokémon do Brasil de Heróis, foda-se, desenha, vai lá. O cara quer escrever um livro de Digimon, quando os Digimons invadem o Brasil de Heróis, ele vai fazer a ficha dos poderes dos Digimons. Perfeito. Mas não dá, não vai ter. Ele pode fazer uma mesa disso se ele quiser, é livre. Mas não vai ser canônico, foda-se. Não importa, isso não importa. Ninguém vai ler, foda-se, se ele quer escrever e ele gosta, não importa, deixa ele escrever. E é isso. Sobre o cenário, alguém tem mais alguma coisa a comentar? 1,
2, 3. Vamos agora para a última parte, mecânicas e sistemas. Essa é a parte mais complicada que necessita de game design. E eu não sei se não dá para explicar simplesmente aqui. Grande parte do que eu sei de game design é por osmose, é de tanto fazer eu aprendi. Então é muito difícil eu simplesmente explicar game design assim. Eu não aprendi passo a passo game design, eu apenas sei. E eu sei game design especificamente para alguns tipos de jogos, entre eles RPG. Uma das coisas é o que a gente falou no começo. Você tem que... Quais são os seus objetivos? O que você está querendo com um determinado sistema, determinada coisa? Qual é o público que você está querendo? Isso é uma das primeiras coisas que você tem que pensar. Então, aqui no Brasil de Heróis, o público é o mais aberto possível, etc. Se você está querendo... O Vitor, que ele estava querendo, ele falou de fazer documento para sistema de combate avançado. Perfeito. Saiba que ninguém vai jogar. Ninguém. Se você, no máximo, umas 10 pessoas no servidor vão jogar. E você não vai poder querer forçar isso nas pessoas, nem nada. Essa é a primeira coisa a entender, pelo menos aqui dentro do Brasil de Heróis. Você é livre para fazer o que quiser, desde que você, enquanto você achando que é moderação, eu vou colocar isso, vai ser obrigatório, não. Agora, umas coisas mais gerais. Quando você cria um sistema mecânico, você tem que pensar como o desenvolvedor do sistema e não como jogador. Que é uma coisa que Eve, eu não sei se caiu a ficha para ele, mas é uma conversa que a gente teve alguns dias atrás, antes de ter essa oficina, que é ele falando, eu posso ter, eu quero criar regras para os equipamentos terem as mesmas modificações que as técnicas podem ter. O equipamento poderia ter corrosivo, poderia ter paralisar, poderia ter não sei o que, o caralho a 4, ok. Eu perguntei, por que você quer isso? Porque aí eu posso combar e eu posso ter a minha técnica de corrosão, com equipamento de corrosão e não sei o que de corrosão e blá blá. Aí eu falei, ok, parabéns, aí você quebrou o sistema. E aí? Acabou, ninguém vai mais jogar essa merda. Ninguém. Todo mundo só vai fazer a corrosão. E acabou. Você destruiu o sistema. Você acabou com o jogo. E isso entra grande critério. É muito diferente você jogar e é muito diferente você criar o jogo. Quando você cria o jogo, você está querendo criar um jogo com o maior número possível de técnicas, de táticas, para que as pessoas participantes possam se divertir. E a grande coisa de game design é que é muito extenso, tudo está relacionado aos objetivos. Quantas pessoas você quer atingir. No Brasil de Heróis nós estamos tentando atingir o grande público que inclusive não joga RPG. A gente não se importa em agraciar o público RPGista. O público RPGista gosta de quê? D&D. É um sistema difícil, merdão, que não dá pra ninguém jogar. A gente usa o RPG apenas como uma plataforma, uma ponte para as pessoas poderem ter seus personagens e interagirem com os personagens que elas gostam. Porque no futuro vai ter galera que vai chegar aqui no Brasil de Heróis para conhecer os personagens que elas viram no fandom e gostam. Querem abraçar o Lucas, querem conhecer, conversar com o Vitor e não sei o que. Vai ser isso que vai acontecer. O RP é só uma ferramenta para a galera conectar-se com os personagens que ela gosta. E criarem histórias e talvez até participarem das próximas histórias. O objetivo não é o RPG em si. Então... isso, mas repare que aqui também há abertura para quem quer coisas de RPG. Nós temos um nível mais intermediário, para quem quer um pouquinho mais de complexidade, e nós temos um nível avançado, que é para a galera maluca que quer as coisas mais difíceis possíveis. Reparem que quanto mais você vai descendo a escala, menos pessoas participam. As pessoas que mais participam de interação, a maioria da galera aqui participa mais da interação. Conversar. Muita gente está pouco se fudendo para luta, pouco se fudendo para o resto dos sistemas. A galera que se importa com luta normalmente só vai no intermediário. Quase ninguém se importa realmente com progressão, a não ser para dizer, meu personagem tem muita progressão. Só para mesmo dizer, eu tenho muita progressão, só isso. E uma parcela minúscula, atualmente em torno de 10 pessoas no servidor, dentre as mais de 100 que jogam, 10% da galera que joga a parte de combate. E quando chegar mais gente, essa proporção vai ser muito mais absurda.
Se entrar, por exemplo, 1000 pessoas que querem jogar aqui, 950 pessoas vão se importar apenas com o RP, interagir com a galera. E apenas no máximo umas 50 vão querer o combate. É uma proporção muito menor. A galera hardcore que quer o combate complexo, difícil. Então, isso são coisas para se ter em mente. O Brasil de Heróis, como eu tenho noção de game design, eu criei os sistemas para permitir as 3 coisas. Se você é o cara que quer ser o fodão e tal, você pode conseguir. Tem um espaço para todo mundo aqui dentro do Brasil de Heróis. Para todo mundo. Então, isso é algo que você, quando está desenvolvendo, você tem que ter esses objetivos em mente. Existem objetivos muito complexos e você tem que ter noção dos tipos de pessoas que participam de jogos em geral. Você tem, de forma geral, a galera que é social. Ela entra num jogo para apenas se divertir com os colegas. Ela nem necessariamente gosta do jogo. Ela está lá para socializar com os outros. Você tem a pessoa que está dentro do jogo de RPG, vamos focar nisso. Ela está lá para interpretar um personagem, o foco dela é em criar a história, interpretar o personagem, viver a vida dele, blá blá blá. Você tem a pessoa que se importa com a história, seja narrar a história ou viver a história, ela nem se importa com interpretar o personagem. Eu sou um exemplo mais próximo disso. Disso e do outro, que é o gameista, que é a pessoa que vê o jogo como um desafio e quer ganhar o desafio. E essa é a parte mais forte em mim quando eu jogo RPG. Eu não gosto muito de jogar. Eu normalmente sou mestre. Isso são coisas que você tem que ter noção de game design para RPG. Isso se aplica também para jogos online. Que você tem a galera que é competitiva, você tem a galera que é mais social, que só vai para um jogo, nem joga direito, só quer estar com a galera. Tem a galera que é mais a galera que quer jogar, quer ficar bom, mas não quer ser fodão. Então, isso é muito importante quando você está criando e desenvolvendo um jogo. No caso específico seu e de vocês que estão expandindo coisas que já existem, vocês não estão criando do zero. O grande ponto é o que eu falei anteriormente. Você tem que pensar como o desenvolvedor. Então, e aí você tem que ter uma noção do que significa estratégia e tática. Num sistema de RPG, especificamente o sistema avançado que é o que vocês estão querendo fazer, ele é um sistema com níveis de tática. É um sistema com noções de tática. Ele não é o mais tático. O sistema ele é mais tático quanto mais as decisões que você faz importarem para o resultado. Quanto mais as decisões pesarem, mais tático ele é. Normalmente, quanto menos aleatório esse jogo seja, mais tático ele se torna e mais recompensador para o bom jogador ele é. Existe também toda uma teoria sobre como o elemento aleatório é importante para um jogo. E por que ele é importante para que as pessoas... que abra espaço para que a habilidade exista, mas que ela não seja o fator total e o determinante de quem ganha e quem perca. Jogos onde o melhor sempre vence, eles costumam ser extremamente difíceis e com um público muito pequeno que apenas os mais hardcore, loucos, insanos jogam. Exemplo, xadrez. Xadrez é um jogo, se você é melhor, você vai ganhar. Se você é pior, você vai perder. Não tem sorte. Ou você é melhor, ou você é pior. Normalmente é possível que você esteja num dia ruim, você cometa um engano normal, mas se você é de um nível superior do cara, você não vai perder. Então, xadrez é um exemplo disso. No servidor nós temos vários sistemas táticos. Os sistemas táticos são aqueles onde as decisões importam, ele será mais tático quanto mais a decisão que você tomar importar para o resultado do jogo. Por exemplo, um sistema que a tática influencia em zero é o sistema básico do servidor. Você apenas rola o dado e diz o que acontece. É sorte pura, tática zero. O sistema de combate intermediário é quase tática zero, porque você faz as suas ações, mas na maior parte das vezes elas são tão genéricas e tão comuns e tão simples que é praticamente sorte. Você apenas tem a ilusão da tática. Isso é uma coisa comum em muito jogo. Muito jogo ele causa ilusão no jogador para que ele ache que está fazendo alguma coisa e ele de fato não está fazendo nada. Isso é uma coisa psicológica e é importante como um game designer você ter noção disso na sua cabeça. Então, coisas como D&D muitas vezes tem apenas a ilusão da tática. Por exemplo, o seu mago ele tem muitas magias, mas realisticamente só tem uma magia que você vai usar para combate. Então você
você parece que tem muitas opções, mas na verdade não tem. Ah, você é um guerreiro, você tem todas aquelas coisas para fazer, mas realisticamente você só tem tipo 3 ações que você vai fazer e você vai sempre usar as mesmas nas situações específicas. D&D, tirando exceções como D&D 4ª edição e coisas assim, ele não é um jogo bom de tática. Para combate puro, muita coisa de D&D está relacionada a posicionamento e metajogo, como você se prepara para uma masmorra. Aí que está a tática, mas o combate em si de D&D, ele não é muito tático, porque você apenas vai criar rotinas e vai sempre aplicar essas mesmas ações assim que você preparar a sua rotina. Ele é um péssimo exemplo de um jogo realmente tático. O jogo que tem aqui nosso é mais tático do que D&D. O combate avançado é mais tático do que D&D. E ele mesmo assim não é muito tático. Ele tem muito peso na sorte ainda, mas ele é mais tático do que D&D. Definição assim, noções para vocês saberem o que é diferenciar em tática e estratégia. Tática são as ações que você toma dentro de determinada função para alcançar um objetivo. Estratégia é o seu conjunto de táticas para alcançar esse objetivo. Estratégia é um conjunto de táticas. Um jogo estratégico é um jogo que você tem que criar uma estratégia, um conjunto de táticas para vencer. Normalmente são termos semelhantes. Um jogo estratégico ou um jogo tático. Se o jogo é tático, você vai criar uma estratégia. Se o jogo é estratégico, você vai ter táticas. Isso são noções gerais para vocês terem. E aí, com tudo isso que eu falei, quando você cria um jogo, você está criando o jogo para que outros joguem. O seu objetivo como um game designer é criar um jogo que tenha pelo menos uns jogos gameistas competitivos, que nós estamos falando disso, jogos táticos, vamos focar na parte tática, de competição, competitivos. Então, se você está criando um jogo tático competitivo, você tem que focar em criar uma base que permita que as pessoas possam ter diversos tipos de abordagens, criem diversas estratégias. Lembrando, o que é uma estratégia? São conjuntos de táticas para alcançar o objetivo é a vitória. A vitória pode ser alcançada de diversas formas, seguindo as regras do jogo, no termo do combate onca avançado, reduzindo a energia do oponente para 0, você derrota ele. Você quer vencê-lo a partir disso. Então você vai criar estratégia. Estratégia é um conjunto de táticas que são as ações que você pode tomar no seu turno para conseguir derrubar a vida do cara por 0. Você sempre tem então que ter alguma forma de reduzir a vida do cara ou alguma forma de te levar à vitória dessa forma. Considerando que é um combate 1x1, quando o combate é mais de uma pessoa, você pode tentar alcançar a vitória mediante outro. Alguém causa dano e você resiste, por exemplo. Ou você cura alguém que resiste enquanto o outro causa dano. Por exemplo, um 3x3. E por aí vai. Então, em última instância, é isso. Como um designer, você vai querer pensar no maior número possível. Quanto mais táticas forem viáveis, mais saudável é o jogo. Porque permite que muitas pessoas possam participar e tem várias formas, várias estratégias, isso é, conjuntos de táticas através das quais as pessoas possam vencer. E isso varia muito se for um jogo 1x1, 2x2, 3x3, 5x5, e aí já entra em pormenores muito difíceis de se explicar, sem entrar em teoria muito mais pesada. Mas isso tudo é que você tem que ter em mente. Então, retornando ao exemplo do que o Ev deu, que ele falou, eu quero fazer a arma. Por quê? Porque eu quero poder dar corrosão com a minha técnica, com o meu equipamento, com o meu não sei o que, o cara vai ser explodido. Isso é um exemplo horrível de como se pensar, e não é culpa dele. É um exemplo horrível porque ele está pensando como um jogador. Como um jogador, qual é o pensamento do jogador? Eu quero criar a melhor estratégia para vencer. A estratégia mais eficiente. O que é a melhor estratégia? A melhor estratégia é que vai te dar a maior chance de vitória no maior número de jogos diferentes. Essa é a melhor estratégia. Essa é a estratégia absoluta. Você pode ter estratégias específicas para te fazer vencer o maior número de jogos numa circunstância específica. Mas aí, se você estiver fora dessa circunstância, você perde. Isso aí é muito mais aplicável em jogos de cartas, que normalmente você faz um baralho, que ele é muito bom para vencer de certos baralhos e perde para outros.
No caso de um jogo, isso é possível se tornar o Onca mais estratégico se vocês puderem fazer vários arranjos de poderes como tinha no Inca antigo. Vários arranjos de poderes que aí você pode trocar e lutar uma melhor de 3, que você tem 3 arranjos e aí etc, e vai escolhendo e blá. Então isso aumentaria a complexidade do jogo, porque você poderia ter um arranjo que faz uma coisa, outro arranjo que faz outra coisa, etc. Mas a melhor estratégia, considerando que você não possa alternar estratégias, você tem que criar uma só para tudo, a melhor estratégia é aquela que vence o maior número de jogos com o maior número de oponentes possíveis e com a maior taxa de vitória. Então, ele estava pensando como jogador, por que eu quero que você, que está criando o jogo, Gaia, coloque isso nos equipamentos, porque aí eu vou poder somar a minha estratégia e ela vai se tornar muito mais eficiente. Esse é um pensamento bom para um jogador, horrível para um desenvolvedor. Porque se você criar uma estratégia absoluta, todo mundo só vai usar essa estratégia e o jogo vai morrer. Todo mundo só vai fazer a mesma coisa e não tem como fazer outra coisa senão essa. Em jogo de cartas se chama Tier 0. Quando você cria um Tier 0, é um baralho que ele sempre irá vencer ou ele tem a maior taxa de vitórias e não tem por que você usar outro baralho senão esse. Isso é muito raro em jogos de cartas. Os únicos jogos de cartas que eu conheço que criaram Tier 0 foram Yu-Gi-Oh! Que eram baralhos que venciam 60% ou mais dos jogos. E basicamente se você não está usando esse baralho, você perdia. Era bem insano. Atualmente está bem raro de ter Tier 0 em qualquer tipo de jogo, que as pessoas têm mais conhecimento de game design. Então, com relação a isso, vocês têm que pensar o jogo dessa forma. E o que você gostaria de alterar? Isso aí foi tudo teoria que eu expliquei. E que é sempre necessário vocês terem isso em mente quando vocês estão criando um sistema de jogos. Outra coisa também importante para jogo é que cada elemento adicionado tenha a sua funcionalidade diferente de outra funcionalidade. Senão não há por que você adicionar isso. E aí voltamos à questão do equipamento. Se eu colocar corrosão nos equipamentos, qual vai ser a diferença deles para a técnica? Nenhuma. Então não há por que ter duas coisas diferentes. Quando se adiciona coisas que são iguais, mas com nomes diferentes, você está tornando tudo igual. E as pessoas normalmente acham isso chato pra caralho e param de jogar. Então isso é outra questão. Quando você adiciona um elemento ao jogo, especialmente jogos táticos, isto é, jogos competitivos, que você tem que criar estratégias para vencer, cujo objetivo é a vitória, cujo objetivo é essa competição. Quando você está criando novos elementos, esses elementos de preferência não podem ser elementos já pré-existentes. Ou eles não podem ser cópias de coisas. Eles podem ser baseados em algo que já existe, mas ter algum diferencial. Com tudo isso falado, que foi só parte teórica, o que você gostaria de alterar no sistema? Ou o que vocês gostariam de alterar no sistema? Preciso que vocês falem. Senão eu vou encerrar por aqui. Se ninguém tem nada para falar, eu vou encerrar por aqui. A única coisa que eu já tinha pedido é que rever o Paralisia e o Confusão. Reveja aí, eu não vou rever não. Vocês estão aprendendo e é basicamente a ideia que vocês revejam. Eu posso corrigir depois que vocês fizerem, mas se vocês não começarem a fazer, vocês nunca vão aprender. A ideia disso aqui, de eu estar passando 2 horas falando com vocês essas coisas, é para vocês estarem capacitados para criarem material do cenário, para criarem material do sistema, para fazerem essas coisas. Então alterem vocês. Eles já descobriram como funciona mais ou menos e de onde vem o fisioplasma? Sim, não é bem de onde vem o fisioplasma. Isso não é um mistério. O fisioplasma é criado pelas pessoas a partir da arete. E ele é visível, ele é quantificável, ele é uma coisa criada. Não tem mistério no fisioplasma. Tem outros mistérios sobre como é que surge tanto fisioplasma, qual é exatamente a forma física, quais são as leis físicas que regem o fisioplasma. Só que isso é meio que
muito teórico e específico dentro do cenário que isso não tem resposta. Tipo assim, então por que quando eles vão pro espaço, eles param de gerar fisioplasma? Aí tem várias hipóteses do porquê disso. Exatamente se a arete ela vem da Terra, por exemplo. Se a arete vem da Terra e a gente apenas canaliza, isso é uma possibilidade, então se você afasta da Terra você não gera fisioplasma. Se existe um efeito primal muito forte de anulação nas coisas, uma das grandes bases da teoria contemporânea da aretística é de que os poderes eles são basicamente programação da realidade. Pode ser que eles só funcionem dentro da área da Terra. Para você criar poderes no espaço, você tem que criar aretísticas específicas no espaço. É que, tipo, o que eu pensei é que os elementais surgem por causa do efeito primal, não é? É o efeito primal, sim. E quando eles surgem por causa do efeito primal, isso não seria o fisioplasma da Terra? Então o efeito primal não é o fisioplasma da Terra? Essa é uma teoria. Aí, tipo, pensei assim, tipo, a teoria que eu criei é que as pessoas tipo, não conseguem usar o fisioplasma direito quando eles estão em uma área de floresta, essas coisas, porque ele tem tanto fisioplasma que sobrecarrega o sistema de como ele pode utilizar o fisioplasma. É possível. Não tem resposta. Se você está procurando uma resposta, não tem. Tem hipóteses. Até porque tem efeito caos, que é um outro tipo de efeito além do efeito primal. Que eles, tipo, faz o poder saírem de controle ou mudarem os efeitos dos poderes. Ah, entendi. Alguém tem alguma pergunta relacionada à questão mecânica? Acho que o Vitor teria. Porque Ô Vitor, você tem que falar. Ah, sim, eu não. O que você falou? Eu queria alterar a coisa do combate avançado. Ok, o que? Não, minhas ideias, no caso, eu teria que formar para novos extras, no caso. É o que eu. Ah, ok, entendi. Mas é isso. Novos limites, essas coisas. Pronto. Então, em resumo, vocês. Outra coisa foi que Kevin tinha falado. Os limites poderiam ser, na verdade, como se fossem desvantagens que aumentam a quantidade de pontos que você tem. A ideia é que os limites eles sejam obrigatórios nas técnicas para forçar uma escolha tática. O que é uma escolha tática? Quando você. A tática nada mais é que você tem uma quantidade limitada de coisas que você pode fazer num turno. Se você pudesse fazer tudo num turno, não existiria tática. Todo mundo faria tudo que pode ser feito. Como há a limitação do que pode ser feito num turno, é a limitação do tempo que cria a estratégia. Sem tempo, se você tem tempo infinito, escolhas infinitas e ações infinitas, não existe estratégia. Se os seus recursos são infinitos, não existe estratégia. A estratégia está relacionada a recursos escassos. O recurso mais básico e mais escasso e mais importante é o turno, a sua ação do turno. Tem outros recursos, como energia, como mana, como outras porras que existem em outros jogos. É possível implementar isso. Vai tornar o jogo cada vez mais difícil. É possível implementar esse tipo de coisa. Mas de forma geral, esses recursos escassos e a economia, o uso desses recursos é que torna as ações táticas. Então você tem que pensar nesse aspecto também. Quando o Eve ele falou sobre também tirar todas as limitações, tipo a limitação se você pode pôr ou não, o problema é que se você puder fazer uma técnica que não tem nenhuma limitação, você vai usá-la sempre. E aí se torna um jogo não tático. Se você vai usar a mesma coisa sempre, não tem mais tática. Esse é o problema. Por isso que tudo tem uma limitação. A limitação das técnicas são aquelas que tem lá, os limites, e a limitação do equipamento que quando você usa ele é desarmado. Isso pode ser mudado, mas é por isso que tudo tem um limite, para te forçar a pensar no que fazer e não simplesmente fazer tudo toda hora. Mais alguma questão, colocação? Vocês que vão fazer aí as alterações, se vocês quiserem e tal, eu não vou fazer. É hora de vocês começarem a fazer, só fazendo o que vocês vão aprender. Eu reviso o que vocês vão fazer.
Outra coisa, vocês não vão fazer e dizer aqui estão as regras oficiais, que às vezes vocês fazem isso. Não é. A regra, especialmente a regra de jogo mecânica, tem que passar por mim. Vocês ainda não estão capacitados, vocês estão se capacitando para poder fazer isso de forma independente, mas vocês ainda não estão capacitados para poder fazer isso. Então, vocês podem fazer, alteram, passam para mim, que eu reviso, vejo, digo que tem que alterar e tal, e vocês vão pensando. Mais alguma coisa? Três, 2, 1. Muito bem, 1h44. Esse vídeo vai ficar no meu canal, vou botar para vocês assistirem, vocês podem revê-lo, vocês podem passar para as pessoas que queiram criar material. Basicamente tem de tudo um pouco aqui, de criação de listagens, falar sobre poderes, bases do cenário, o que é canônico, o que não é, como se... pensamento de game design, o que é tática, estratégia, mecânicas, objetivos na criação de cenários, verossimilhança, várias coisas. Qualquer um que quiser criar material do Brasil de Heróis em termos de texto, de cenário, seja de mecânicas, vocês podem passar esse vídeo. E meio que vai ser mais ou menos obrigatório, que é basicamente um vídeo de capacitação. Ou seja, é um básico. Eu só falei mesmo o básico. E tem muitas outras coisas também. Eu falei até mesmo de questão de edição de texto, escolha de programas iguais para escrever. Então aqui está bem completo, para vocês irem vendo. Vou parar a gravação.